Bom, vamos lá, pessoal. Simples assim, tá? Eu quero começar com vocês. Papel em branco e caneta. Por quê? É simples, vocês vão prestar bastante atenção, vocês vão se concentrar somente no que está aqui. E dois, para mim é o mais importante, eu quero muito que você pegue seu papel também em branco, tá? Não pega com linha, quadriculado, é em branco, pega em branco. Com o tempo você vai ver que é melhor em branco. E uma caneta. Você não vai sentar e só assistir essa aula aqui, tá bom? Você vai sentar com seu papel, a sua caneta, e você vai copiar. Tudo que eu copiar aqui, eu quero que você também copie, tá bom? Você vai fazer sua própria anotação. Porque quando terminar a aula, você vai ter um papel com um monte de coisa anotado e você vai saber o que cada coisa dessa significa. Porque você anotou, você entendeu, eu puxei a setinha aqui, ó, presta atenção nisso daqui, cuidado com isso daqui. Quando você for passar isso aqui limpo, se você quiser, você vai saber exatamente o que está explicado em cada ponto, tá bom? É totalmente diferente de eu chegar e entregar uma coisa para você toda feita, você só lê e ok, tá? Então, pega um papel, pega uma caneta e anota tudo que eu vou passar para você aqui. Beleza? Vamos começar? Bora lá então. Conceitos iniciais introdutórios de cinemática. Vamos começar com isso daqui. Conceitos iniciais e introdutórios de cinemática. Vamos lá. Só para você ter uma ideia de como a cinemática, que é a descrição do movimento, tá no nosso dia a dia. Você já parou, por exemplo, no carro, num sinal, tá parado ali. E aí você olha para o lado. Quando você olha para o lado, você vê um carro do lado. E aí de repente você vê, tá aqui o seu carro e tá aqui o carro do lado. E aí de repente você vê o carro do lado se movimentando e você ficando para trás. Automaticamente, qual é a nossa reação? Pisar no freio. Por quê? A gente pensa que o nosso carro está descendo. Mas na verdade o que estava acontecendo? O carro estava indo para frente. Esse aqui do lado estava indo para frente porque o sinal abriu. Então essa sensação de relatividade de movimento a gente tem no nosso dia a dia. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês aqui, mas a cinemática ela estuda esse tipo de situação. Entenderam? Para a gente começar, uma boa maneira da gente começar é através da história. Através da história da cinemática. E ela começa bem antiga, tá bom? Por exemplo, os gregos. Os antigos gregos, dentre eles, existia um homem em especial, esse rapazinho bem aqui, Aristóteles. Segundo Aristóteles, como é que era a ciência nessa época aqui? A ciência nessa época aqui, o pessoal, eles só observavam as coisas. Eles não faziam muita conta, eles não faziam muito experimento. Era mais uma questão de observação. Então Aristóteles ele observou as coisas e ele concluiu a seguinte ideia, que tudo tinha um lugar natural. Se as coisas caíam para o chão, é porque o lugar natural delas é no chão. Se as coisas ficavam paradas, é porque o lugar natural delas era ficar parado. Essa é a explicação do cara. E todo mundo achou um gênio. E bateram palma, e a ideia vingou por muito tempo. Só que veio esse homem bem aqui, Jean Buridan, ele inventou esse conceito aqui de impetus. O Jean, ele já pensava no seguinte, se uma coisa está se movendo, é porque existe um impetus empurrando ela. É o princípio da ideia de força. O que esse Jean Buridan estava pensando aqui é o comecinho da ideia de força. Então foi isso que ele pensou. Logo depois,
na época do Renascimento, veio este homem, este senhorzinho aqui, Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele era mais engenheiro do que físico, cientista, matemático ou qualquer coisa do tipo. Ele gostava muito de criar coisas, criar experimentos e fazer anotações. Então o que ele criou? Ele criou esse negócio, essa rampa bem aqui. Esse negocinho aqui varia, tá? Pode ficar mais inclinado, pode ficar reto. E aí o que ele fez? Ele pegou uma bolinha e ficava soltando ela daqui de cima e vendo os vários ângulos diferentes, para os vários... quanto tempo, qual era a velocidade com que ela passava. Essas noções de velocidade e aceleração quase não existiam ainda. Tá? Ele estava descobrindo bastante coisa. Então, quando ele pegou esses experimentos aqui, por exemplo, ele tinha essa contagem aqui, ó, de tempo que ele passava, entende? O que ele percebeu diferente do Aristóteles, lá que tinha o lugar natural das coisas? Que quando ele pegava essa rampa aqui, ele colocava ela inclinada assim, e ele alisava bastante ela, né? Lixava ela ficava uma superfície bem lisa. O que ele percebia? Que a bolinha ia cada vez mais longe. Uai, mas a ideia não era a bolinha ficar parada porque o lugar natural dela é ficar parada? Ele descobriu o contrário. Que quanto mais lisa fosse a superfície, mais longe as coisas iam. Isso foi uma ideia que ele descobriu. E aí ele descobriu outra ideia. Essa ideia bem aqui, da Torre de Pisa. Segundo a lenda, ele ficava soltando as coisas daqui de cima e comparando o tempo de queda, jogava uma pedra, uma pena, um livro, coisas do tipo, e aí ficava calculando quanto tempo demorava para cair. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que se jogasse uma pedra daqui de cima ou uma pena, as duas cairiam ao mesmo tempo aqui no chão. Aí você fala assim, Yuri, mentira. Vou mostrar para você que é verdade. Olha só que incrível esse experimento bem aqui. Ó. Isso daqui é uma forma nova de realizar o experimento do Galileu. Tá bom? Foi uma reportagem da BBC. Muito bacana. Eu vou colocar qualquer coisa, o link aqui embaixo do vídeo depois da aula para vocês darem uma olhada. Pegaram um experimento, colocaram uma bola de boliche e penas e soltaram as duas ao mesmo tempo. Bora ver o que foi que aconteceu. Óbvio, né? A bola de boliche caiu na frente das penas. Beleza, até aí. Só que por quê? Porque as coisas mais pesadas, entre aspas, caem mais rápido do que outras. Por causa da resistência do ar. Então, o que eles vão fazer agora aqui? Isso que você está vendo é uma câmara de vácuo gigante. Então, eles vão fechar essa câmara, vão tirar todo o ar que está aqui dentro, vão deixar o vácuo. E aí, eles vão fazer de novo o experimento. E bora ver o que acontece? Olha que lindo. Olha que lindo isso daí. Tá em câmera lenta, né? Mas as duas estão caindo ao mesmo tempo, pessoal. Tanto uma bola de boliche quanto as penas estão caindo ao mesmo tempo, porque foi tirada a resistência do ar. Então foi exatamente isso que Galileu concluiu fazendo aqueles experimentos lá daquela torre. Olha que lindo. As duas caem ao mesmo tempo. Viu que legal? Foi exatamente isso que Galileu concluiu. Depois de Galileu veio o cara, Isaac Newton. Esse bicho aqui, ele já foi totalmente diferente, tá? Diferente, por exemplo, de Aristóteles, que só observava as coisas e concluía. Diferente, um pouco diferente de Galileu, que fazia mais experimentos do que desenvolvimento teórico. Ele fazia os dois. O cara construía coisas e fazia matemática da coisa também. Então, ele já começou a definir que tempo é absoluto. Por exemplo,
existem dois eventos acontecendo, um aqui na Terra e o outro lá na Lua. Ele definiu que o tempo é o mesmo, o tempo passa. O mesmo tempo na Terra é o mesmo tempo na Lua. Ambas as pessoas, em locais diferentes, olham para o mesmo evento, descrevem a mesma coisa. Ele concluiu todas essas coisas e descreveu matematicamente isso daí. Foi o que Isaac Newton fez. Aí esse senhorzinho bem aqui já chegou e mudou toda a ideia dele. Então, Galileu Galilei revolucionou a ideia de movimento, descrição de movimento, fazendo experimentos, descobrindo coisas incríveis, tipo isso daqui. Aí veio Newton e matematizou, vamos colocar essa palavra aqui, as coisas e descobriu novas coisas e definiu tudo. E isso daqui ficou por séculos, tá? A ideia de Newton foi por séculos acatada. Chega Einstein e diz, ele estava errado. O que Einstein disse? Tudo é relativo. O movimento das coisas é relativo. O tempo das coisas é relativo. Um evento que acontece aqui, o outro evento que acontece aqui, uma pessoa que está aqui no meio vê esse evento de maneiras diferentes. Tá? Então o tempo passa diferente, o espaço não é absoluto, o tempo não é... Ele definiu tudo de novo. Tudo se tornou relativo. Depende de quem está vendo, de onde você está vendo, para onde você está vendo. Então, não existe mais nada absoluto. O tempo não é absoluto, o espaço não é absoluto. Tudo é relativo. Depende do referencial de onde você está. Galileu já tinha uma noção sobre isso, mas Einstein com certeza chegou e fechou toda essa ideia. Beleza? Então, para você ver só que justamente esse conceito de movimento relativo básico que Galileu Galilei estudou, Isaac Newton, foi a base para a teoria da relatividade. Então você vê que conceitos como esses aqui, introdutórios que a gente está tendo de física, serviram de base para ideias grandiosas como a que esse cara aqui fez. Então, vamos seguir em frente. Ah, não, peraí. Tem um outro... Cadê? Não, depois. Eu vou mostrar essa ideia para vocês depois. Depois a gente fala disso. Vamos seguir aqui. O que estuda a cinemática? Anota bem aí. O que estuda a cinemática? A cinemática, ela estuda o movimento sem se preocupar com a causa do movimento. Ela estuda o movimento sem se preocupar com a causa do movimento. O que isso significa? O que isso significa? Significa que a cinemática ela está preocupada em descrever as coisas e não explicar o porquê delas. Isso vai ficar muito mais claro ao longo da aula que a gente vai ter aqui. A cinemática ela é detalhista. Ela quer saber tempo, velocidade, posição, aceleração, de onde para onde, até que ponto, em quanto tempo. É isso que ela quer saber. O porquê dessas coisas. Porque um carro foi para cá e para cá. O que fez isso acontecer? Ela não quer saber disso. Ela só descreve as coisas para gente. É a única coisa que ela faz. Descrição. E aí ela define algumas coisas importantes para a gente conseguir fazer isso. A primeira delas é isso daqui. Ponto material. O que é um ponto material? Não sei se vocês são bons no desenho, mas não se preocupem com isso, tá? Eu também não sou lá essas coisas. Pelo menos não esses desenhos aqui, mas eu sei desenhar. Imagina aqui o desenho de um carro, tá bom? Bem rapidinho para fazer aqui.
Vou dividir essa imagem aqui em 3 pedaços. Vamos supor que esse carro aqui tenha 3 metros. Aqui tem 3 metros e aqui tem 3 metros. Tá bom? Eu pergunto para vocês, em relação a esse espaço total aqui, que tem 9 metros, esse carro aqui ocupa um espaço significativo, não ocupa? Olha o tamanho do carro para isso daqui ainda. Dividido em 3 partes, o carro ocupa 1/3. Só sobram 2 partes. Então ele é uma coisa significativa em relação a esse espaço aqui. Ele tem um tamanho significativo. Agora, olha essa outra questão bem aqui. Quer ver? Olha isso bem aqui. Imagina que bem aqui está Brasília, BSB. E aí a gente sai de Brasília, percorre, sobe, desce, vai por aqui, vem para cá, vai e chega bem aqui em Goiânia. São 209 quilômetros até Goiânia. Eu pergunto para vocês, um carro, um Fiat Mobi, o tamanho de um Fiat Mobi em relação à distância percorrida é absurdamente diferente, certo? É totalmente diferente dessa situação aqui. Esse carro tem um tamanho significativo em relação a isso daqui. Agora, o que é um carro no meio de uma estrada de um estado para o outro? Entenderam? O tamanho do carro é desprezível em relação à trajetória dele. Ou o tamanho disso daqui é desprezível em relação à análise que a gente está fazendo, porque isso daqui é muito maior do que ele. Então, um ponto material é quando a gente tem um objeto de estudo que a gente está fazendo. O objeto ele é desprezível em relação a todo o conjunto que a gente está analisando. É uma coisa que não tanto faz se é alto, se é baixo, se é quadrado, se é redondo, se não interessa. Ele é desprezível em relação à análise que a gente está fazendo. Ele é totalmente desproporcional. Então, quando a gente faz uma análise de descrição de movimento, geralmente a gente considera as coisas como pontos materiais. Porque tanto faz se ela é grande, pequeno, redondo ou não, não vai interferir no movimento em si, que é o que a gente realmente está analisando. Então, isso é ponto material, tá bom? Uma coisa que tem dimensões desprezíveis em relação à análise que a gente está fazendo do movimento. Esse é um ponto importante. Agora a gente vai falar sobre referencial. A ideia de referencial já é uma coisa interessante. Já cai essas questões em concurso público e isso daqui confunde a ideia, a cabeça de muita gente. Bora prestar bastante atenção nisso daqui agora. Tá? Isso aqui vai ser importante. Deixa eu só ver se... Referencial. Isso aqui é importante. Tá? Isso aqui confunde a cabeça da galera. Anota aí. Referencial. A ideia de referencial é o seguinte. Eu vou colocar 2 situações aqui. Tá? A primeira aqui. Imagina você aqui, parado, e você está olhando um carro passando numa estrada. E aí, tem 2 pessoas lá dentro desse carro, beleza? Você está aqui, olhando para o carro passar aqui. Eu pergunto para você, você está parado. As pessoas que estão dentro desse carro, elas estão se movimentando a 100 e poucos quilômetros por hora ou elas estão paradas? É óbvio que você que está aqui, vê esse carro passando aqui. Caramba, aquelas pessoas estavam dentro daquele carro a 100 e poucos quilômetros por hora. Você vê as pessoas se movimentando.
Você parado aqui do lado de fora, vê as pessoas dentro do carro indo a uma velocidade de 100 e poucos quilômetros por hora. É isso que você vê. Agora, bora mudar essa situação. Bora colocar o referencial não mais do lado de fora, mas dentro do carro. Aqui tá os bancos do carro. E aqui tá você segurando o volante. Do carro. E aí tem uma outra pessoa aqui do seu lado. E aí bem aqui, ó, tá a janela do carro. A estrada que vocês estão percorrendo, um poste. E você que estava do lado de fora, você vai estar bem aqui, ó, na beira da estrada. Agora eu pergunto para você. Quando você olha para o lado, essa pessoa que você está dando carona, ela está a 100 e poucos quilômetros por hora ou ela está parada? Você olha para o lado e ela está dormindo de boca aberta. Ela está a 100 e poucos quilômetros por hora ou ela está parada? Ela está parada. Quando você olha para esse carinha que está aqui fora, ele está se movimentando ou é você quem está se movimentando? Ele está se aproximando de você. Você está parado. Em relação a ela, em relação a você, em relação ao carro, ele é quem está se aproximando de vocês. Aqui, quem é que está se aproximando dele? É ele que está se aproximando do carro ou é o carro que está se aproximando e se afastando dele? Você percebe? Isso é relatividade de movimento. Aí você fala assim, Yuri, isso ficou um pouco confuso. Olha que exemplo bacana. Olha isso daqui que legal. Hã? Olha que exemplo legal isso daqui. Presta atenção nisso. Vocês estão vendo, né? Um pato passando na tela de vocês. Um pato não, um cisne passando na tela de vocês. Agora, será mesmo que é isso que a gente está vendo? Olha só. Olha como mudou um pouco agora. Abriu mais a visão. Tá vendo? Será que é a água que está passando por baixo dele ou é o pato que estava nadando? Olha aí. Agora, bora ampliar essa visão aqui. Quando a gente amplia a visão, olha o que a gente vê. Viram? Na verdade, o cisne, ele está parado na água. É a correnteza que está passando. Ele está simplesmente parado. Olha só. Isso aqui é relatividade. Isso aqui é referencial. A gente mudou o nosso ponto de vista e aí a gente acaba vendo outras coisas que a gente não via antes. A gente vai estudar mais isso daqui para frente. Mas só para você ver o quão real esse conceito é. Continuando. Então, dependendo do referencial que você estiver, você vai ver uma ou outra coisa acontecendo. Tá bom? Então, depende do referencial. Tá? Ah, isso aqui está se movendo. Depende do referencial em que ele está. Ah, levou tanto tempo para isso aqui acontecer. Depende do referencial em que ele está. Tudo depende, a partir de agora, do referencial. Tá bom? Nada se move de maneira absoluta. Se você vê uma coisa subindo... Ah, falando nisso, tem outro experimento.
Eu quase me esquecendo desse aqui. Esse daqui é bacana. Olha isso daqui. Olha que legal isso daqui. Ele vai jogar uma bolinha pra cima. Ó. Viu? Olha a trajetória que a bolinha faz. Ela não faz tipo uma curva assim? Uma parábola que a gente chama? De novo. Só que desse ponto de vista ela só sobe e desce. Você viu que agora desse ponto de vista ela só subiu e desceu. Só que desse ponto de vista bem aqui, ela fez uma curva. E desse ponto de vista bem aqui, ela sobe e desce. Isso é movimento relativo. Depende de onde a gente está olhando. Continuando. Grandezas fundamentais. Anota bem aí no caderno. Grandezas fundamentais. Tempo é a primeira delas. A nível de exemplo, para você entender, tá? Eu sei que vai ser um pouco estranho, mas é só para você entender, tá bom? Imagina esse caminho bem aqui, do ponto A a B, beleza? Imagina que o ponto A, vamos marcar uns tempos aqui. T igual a 0 segundo, T igual a 1 segundo, T igual a 2 segundos, T igual a 3 segundos, T igual a 4 segundos e T igual a 5 segundos. Beleza? Imagina que bem aqui tá aqui, ó. Samambaia. Samambaia é uma cidade em Brasília. E imagina que bem aqui é Taguatinga. Vamos chamar de Taguá. Beleza? Quando eu pergunto assim, quanto tempo levou para você sair de Samambaia para Taguatinga, a gente faz o quê? A gente faz isso bem aqui, ó. A variação do tempo é o tempo final, onde eu cheguei, menos o tempo inicial, de onde eu saí. A variação do tempo vai ser Taguatinga, que é 3 segundos, menos Samambaia, de onde eu saí, que é 1 segundo. 3 menos 1, 2 segundos. Isso é a variação do tempo. Entenderam? Isso daqui é a variação do tempo. E tempo geralmente é medido em segundos, tá bom? Segundos, no SI. Agora, bora pegar a noção de espaço, que é importante também. Espaço. Vamos fazer esse mesmo caminho, só que agora com um detalhe. Esse bem aqui, ó. Ele é orientado. Beleza? Vamos lá para a ideia. A ideia é a seguinte. Presta atenção. Eu vou marcar uns espaços aqui, ó. Menos 30, menos 20, menos 10. Aqui vai ser o 0. Aqui vai ser mais 10. Aqui vai ser mais 20. E aqui vai ser mais 30. Vamos dizer que isso daqui é A, B, C, D, E e o ponto F. Vamos tirar algumas conclusões daqui. Primeira conclusão. Delta S é a variação do espaço, que é a mesma coisa do tempo.
ΔS, ΔT, é o espaço final menos o espaço inicial. Beleza? Vamos supor que eu saí do menos 30 e fui para o ponto D, mais 10. ΔS é igual meu final, mais 10, menos o meu inicial, que é menos 30. ΔS é igual a mais 10, menos com menos, mais 30. 10 mais 30, 40. Pegou a ideia? Viu como é tranquilo? Agora, vamos fazer uma outra situação. Vamos imaginar que eu estou saindo do F e indo para aqui parar no D. Vamos fazer uma outra continha aqui, ó. ΔS é igual ao final. Eu saí daqui e vim para cá. Esse aqui é o meu final. Menos o meu inicial, que é mais 30. Resolvendo essa continha aqui, mais 10. Mais com menos, menos. Mais com menos vai dar um resultado negativo. 10, 30 menos 10 vai dar 20. Vamos fazer uma outra continha aqui. Vamos supor que eu saí do A, fui, fiz e aconteci e voltei para o A de novo. ΔS é igual ao final menos o inicial. ΔS vai ser igual... Eu saí daqui, menos 30. Menos, voltei para o menos 30 de novo. ΔS é igual a menos 30, menos com menos, mais 30. Mais 30, menos 30, zero. O que a gente conclui disso daqui? Que a variação do espaço ela pode ser positiva, pode ser negativa e ela pode ser nula. Dependendo do que. Se a minha trajetória tem esse sentido e eu caminho no sentido da trajetória, tá vendo que eu fui de A até aqui? No sentido da trajetória, a variação do espaço é positiva. Do sentido contrário da trajetória, se eu me movimento no sentido contrário da trajetória, que é para cá, a variação do meu espaço vai ser negativa. Agora, se eu vou e volto para o mesmo lugar, a variação do espaço é nula. Pegou a ideia? Entendeu? Vamos para velocidade escalar média. Vamos falar agora, para finalizar, de um conceito importante que vai embarcar tudo isso daí, que é o conceito de velocidade escalar. Escalar média. Importante. O que é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média é o seguinte. Outro exemplo de novo. Imagina que a gente está aqui em BSB. E aí a gente sai daqui de Brasília e vai até Goiânia. A distância entre essas duas cidades é de 209 quilômetros. Eu saio de Brasília e vou até Goiânia, aí eu chego lá na casa da pessoa e digo assim, olha, cheguei aqui em 2 horas. Eu te pergunto, qual é a velocidade média que eu percorri esse trajeto? É simples. A gente pega essa distância e divide por esse tempo. Então, quando você pega 209 quilômetros e divide por 2 horas, a gente chega nesse valor bem aqui, ó. Nesse valor bem aqui, 209 dividido por 2 horas. 104,5. O que é esse 104,5? 104,5 quilômetros por hora. O que isso significa?
O que 104,5 km por hora significa? Isso aqui significa o seguinte, que a cada 1 hora eu percorri 104,5 quilômetros. Se em 1 hora eu percorri 104,5 quilômetros, em 2 horas eu percorri 209. 104,5 mais 104,5, isso aqui vai dar 209. Entenderam? Isso que significa quilômetros por hora. Significa que a cada hora eu percorro essa distância. Isso daqui é o conceito de velocidade média. Velocidade média é a variação do espaço dividido pelo tempo. Em palavras, é isso daqui. Algebricamente, é assim. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Viu como o ΔS agora está aparecendo aqui, o ΔT está aparecendo aqui, os conceitos lá de ΔT, ΔS, agora junta tudo, junta isso daqui, a gente encontra a velocidade média. Beleza? Deu para entender? Normalmente, a gente tem, né, no SI, né, é metros por segundo. O que isso significa? Que 1 quilômetro por 1 hora. Isso daqui é a mesma coisa que 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Corta esse zero com esse zero, divide. Aí fica 10 metros por 36 segundos. A gente divide em cima e embaixo por 10. E aí vai ficar 1 por 3,6 segundos. Isso daqui é a nossa maneira de fazer a transformação. Em outras palavras, isso daqui você vai entender melhor. Metro por segundo. E aí eu quero transformar para quilômetro por hora. O que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Agora eu estou em quilômetros por hora e quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Essa aqui é a regrinha básica para a gente memorizar. E essa daqui é a equação da velocidade média. Tudo bem? Deu para entender esses conceitos bem aqui? Esses conceitos são bem iniciais, tá? Mas daqui para frente, isso daqui a gente vai usar em todo lugar, tá bom? A gente vai usar esse conceito aqui, esse conceito de referencial. Isso tudo aqui, a partir de agora, a gente vai colocar em outros contextos, em outras situações e tornar as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais elaboradas. A próxima aula vai ser sobre aceleração média escalar. Beleza?